Falar um pouquinho agora sobre o teste bench, tá? Então, o que acontece? Quando você cria um componente VHDL, então vou desenhar aqui né? Eu tenho aqui um componente qualquer, vou chamar de componente aqui de comp1. Esse componente, ele fica dentro de um arquivo, né? Um arquivo, né? Tá horrível esse lápis, mas vocês viram, né? Sei lá, comp1.vhd. E aqui nesse componente a gente vai ter, normalmente, né? A biblioteca, declaração de biblioteca, declaração de entidade e declaração de arquitetura. Architecture. Né? São as três partes básicas de um componente VHDL. O que acontece? Esse componente, para eu poder verificar o funcionamento dele, eu tenho que fazer uma simulação. Existem alguns tipos de simulação. A simulação que normalmente a gente utiliza na sala de aula, né, nesse curso, é a que a gente chama de simulação funcional. Ela vai se preocupar com o funcionamento do circuito sem ter uma precisão muito grande em relação à temporização, né? Por exemplo, ele não vai sintetizar o circuito para uma tecnologia, para transistores ou para FPGA, e depois simular. Eu vou simplesmente pegar o código lá VHDL e vou jogar no simulador. Só que para jogar no simulador, e aí vocês estão usando, no caso, o EDA Playground, que ele tem acesso a alguns simuladores, tá? Eu preciso criar um test bench. O que é o test bench? Então, quando você trabalha com circuitos físicos, né, você tem uma bancada de testes. Né? Então, nessa bancada de teste, você vai colocar o componente que você quer testar, no caso aqui o comp1, e você tem que ter na entrada desse comp1 estímulos, ou seja, sinais que você vai gerar, né, para poder verificar se na saída ficou feio aqui, mas para poder verificar quais são os valores de saída. Então, basicamente, um test bench é um outro componente VHDL, né? Você vai escrever ele num arquivo VHD, que dentro desse componente você vai fazer a instanciação do seu componente em teste, que a gente chama de DUT, que é uma sigla do inglês, Device Under Test, e você vai criar estímulos, que são entradas, você vai jogar valores nas entradas e vai verificar as saídas. Esse test bench é o que você coloca no simulador. É assim que a gente vai verificar se esse componente que você escreveu, se ele está funcionando corretamente, tá? O test bench, ele é um componente VHDL, então ele vai ter essas três partes no seu código: biblioteca, entidade, arquitetura. A diferença é que um test bench ele não possui entradas e saídas. Então a declaração de entidade ela é vazia, ok? E a forma que você tem para instanciar um componente é usando o port map. Então, como é que seria um exemplo de port map? Né? Você declara um label, um rótulo, só para deixar o código bonitinho. Você põe o nome do componente, comp01, e faz port map. E aí você tem que entrar a lista de portas, né? As entradas. Deixa eu só passar aqui porque ficou clarinho. As entradas desse componente, né? Você tem que conectar. É tal qual quando fosse um componente físico, você teria que fazer fios, né? Para poder conectar as entradas e saídas. E aqui eu faço isso através de sinais. Então, dentro do meu test bench, eu vou declarar sinais para que eu possa manipular as entradas e as saídas do componente que está em teste. Como é que eu faço essa manipulação? Tanto essa parte que gera os estímulos quanto a parte que verifica se as saídas estão corretas, eu vou usar processos para poder descrever isso, tá? Por quê? Porque o processo é mais simples de fazer, tá? É algo é, mais parecido com linguagem de programação e quando você está querendo testar, acaba que você se aproxima mais dessa linguagem de programação, porque, enfim, esse componente aqui, test bench, ele não vai ser sintetizado fisicamente para nenhuma tecnologia, ele só funciona lá no seu motor de simulação para verificar se o componente está funcionando, tá? Então, só para a gente fechar.
Sempre que a gente constrói um componente VHDL, a gente precisa construir um test bench. Esse test bench é um componente voltado para a simulação, no qual a gente vai gerar estímulos nas entradas do componente e verificar as saídas, né? Tal qual faríamos se fosse um componente físico. A gente tivesse que testar se o comportamento daquele circuito que a gente criou, montou, se ele está correto, né? Só que a gente faz isso por meio de simulação usando a linguagem VHDL. Então, a linguagem VHDL ela funciona tanto para simulação quanto para descrição de circuitos que vão ser implementados fisicamente, né, que a gente chama de síntese.